Amós, capítulo número 4. Amém? Amós 4. Assim está escrito, Amós, capítulo número 4, diz: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, ou mulheres de Bazã, senhoras da sociedade de Bazã, que são chamadas de vacas, não é? Nossa, mas que... mas não tem outro jeito, né? Mas é uma palavra muito pesada. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, porque vaca não escuta, né, irmão? Mas gente ouve, né? Que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, esmaga os necessitados, e dizes a vosso marido: dá cá, bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão como anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o Senhor, seu Deus. Mais uma vez, ó Deus, com muito temor no meu coração, diante desta congregação linda hoje à noite,
formada de famílias, de pessoas que aqui vieram, desejando ouvir uma voz de Deus. Aqui estou eu, na sua presença mais uma vez, pedindo ajuda dos céus, pedindo que o Espírito Santo, mais uma vez, com toda liberdade, venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Porque isto te farei, ó Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor, seu Deus. Você está preparado? Eu fiz uma pergunta. Você está preparado? Irmãos, no dia 31 de outubro de 1996, às 8h30, ali no aeroporto de Congonhas, São Paulo, os alto-falantes anunciavam a partida do voo 402 da TAM para o Rio de Janeiro. Na vizinhança, o dia começava como qualquer outro. Nesse dia 31 de outubro, parecia, desculpem, a minha água não chegou, mas vai chegar. Nesse dia 31 de outubro, parecia que a rotina seria a mesma de todos os dias. Às 8h30 da manhã, a porta daquele Fokker 100 da TAM fecha as portas. O avião dispara e começa a voar. Uma pane, uma falha. O avião não se apruma no ar. Não tem tempo para fazer mais nada. O avião fica desgovernado enquanto os passageiros e tripulantes, obrigado, irmã, entram em desespero. Aquela aeronave que deveria rasgar os céus e descer no Rio de Janeiro, caiu sobre as casas ao redor do aeroporto e explodiu, pegou fogo, e em poucos segundos houve desabamentos, dezenas de corpos soterrados, queimados e carbonizados. 102 pessoas morreram. 8h34. Todos os que estavam a bordo tinham voado para a presença de Deus e estavam agora diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, devemos estar preparados porque não se sabe que dia e que hora vamos estar diante dele. Neste capítulo 4 de Amós, para mim, é um dos textos sagrados mais solenes, de um Deus infinitamente cheio de graça, misericórdia, que fez tantos apelos para um povo rebelde. Deus disse: eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, para chamar a sua atenção, para mostrar que sou eu
que estou fazendo isso para que se arrependam e volte-se para mim. Por 6 vezes, Deus disse, contudo, vocês não se arrependeram. Deus disse, eu manifestei-me dessa forma, mas contudo vocês não se arrependeram. Irmãos, este capítulo 4 de Amós, eu diria que é o centro do livro, deste livro profético. Há aqui 4 motivos pelos quais Israel não estava preparado. E por isso Deus diz, prepara-te. Neste texto que li hoje à noite, que lemos aqui hoje à noite, pelo menos 4 apelos divinos. Nós vemos aqui, ou eu vou falar mais dos 3 principais, mas esses 4 apelos divinos, principalmente aqui, que mostra que eles não estavam preparados. E eu hoje à tarde toda, meditando neste texto, eu pensei assim, meu Deus, a história sempre repete. A história humana, incrível, irmãos, ela sempre repete. Se vocês observarem bem, os males que Israel estava cometendo diante de Deus, quero que entenda quem era Israel. Israel era o povo de Deus. Israel era esse povo separado, este povo que viu Deus fazer no meio deles tantos prodígios e sinais de um Deus que os tratava como um pai amoroso que declara para eles que ele gostaria muito de ser o seu esconderijo, a sua rocha forte, que gostaria de ser para eles, de fato, o protetor, o sustentador, o provedor, este Deus que os amava de tal maneira que Deus brigava por eles, Deus os defendia de poderosos reinos. Deus fez naquele povo, de fato, queridos, tantas maravilhas e tantos sinais, e Deus estava sempre dizendo, vocês são meus, eu os escolhi. Mas este povo vive agora este período da história que quem estuda a Bíblia sabe que foi aquele tempo que antecedeu o cumprimento desta profecia, porque por não se arrependerem, veio a Babilônia, destruiu, veio os assírios, destruiu, foram levados para o cativeiro, profecia esta que se cumpriu, que aquelas mulheres ricas, chamadas aqui de vacas, essas mulheres, era muito trágico o que aquela tirania destes governos faziam quando ganhavam uma guerra e levavam cativos. Eles pegavam anzóis, pedia a pessoa para colocar a língua para fora, ou o beiço, e fazia como se estivesse pescando um peixe, engatava o gancho do anzol e ia na frente, e a pessoa ia sendo levado. Está aqui na Bíblia. Vocês serão levados com anzóis. Irmãos, quais eram os males que Deus fala que o seu povo não se arrependeu e que Deus, mais uma vez, olha aqui que Deus tão bom. Depois de Deus dizer para eles, olha, eu fiz tudo isso, vocês não se arrependeram, agora eu quero dizer mais a última vez, prepara-te.
para terem um encontro face a face comigo. A história se repete, e hoje à noite eu estou aqui dizendo para você que está aqui e para você que vai me assistir através das redes sociais. Deus não mudou. Ele continua sendo este Deus cheio de misericórdia, cheio de graça, um Deus que ama com amor, e o amor de Deus não existe explicação de tal maneira. Mas Ele também é um Deus justo. Ele é um Deus reto. A história que eu contei aqui, desse trágico acidente que vocês lembram, quando a televisão começou a noticiar aquelas 102 pessoas que cada pessoa ali, com um motivo diferente para viajar, por ser este horário de 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, muitos profissionais que iriam para trabalhar no Rio, quem sabe médicos, engenheiros, profissionais dos mais variados, famílias, que o destino era o Rio de Janeiro. Mas em poucos segundos o destino foi estar lá. Se estavam preparados para esse encontro, eu não sei. O que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que se nós não formos nos encontrarmos com Ele, Ele vem nos encontrar aqui. E eu e você hoje à noite, solenemente somos ministrados aqui pelo Espírito Santo hoje à noite, dizendo, prepara-te. Porque do dia e da hora, a gente não sabe. Mas uma certeza eu tenho e você deve ter. Nós vamos ter que estar diante dele. Vamos falar um pouquinho do que estava acontecendo lá para que nós analisemos o que está acontecendo na nossa geração hoje. Qual era o primeiro motivo pelo qual Deus disse, prepara-te? Era a chamada, irmãos, corrupção dos valores necessários para alguém que teme a Deus, os chamados valores morais. Amós destaca aqui esses motivos. Nos versículos 1 a 3, ele fala de opressão aos pobres. Nos versículos 4 a 5, ele fala da corrupção da religião. Nunca deixou Israel de ser um povo religioso. Da corrupção na religião. E nos versículos 6 ao versículo 11, insensibilidade aos chamados apelos divinos. Aquilo que Deus fez para chamar a atenção. Porque há o ditado que disse que se alguém não atende o convite amoroso de Deus, ele às vezes precisa atender a voz do sofrimento. E tem gente que nem a voz do sofrimento ele é surdo a ela. Concorda, gente? Tem que nem no sofrimento ele entende que é o amor de Deus, dizendo, eu estou disciplinando.
Eu estou permitindo que você sofra para que você entenda que eu não quero que você continue fazendo o que está fazendo. E isto é para chamar a sua atenção para que você se volte para mim. Então, o primeiro grande erro de Israel aqui, irmãos, e que a nossa geração não é diferente, era de fato a chamada corrupção dos valores morais. Uma geração de gente insensível aos gritos de sofrimento da sua irmandade. Uma época de o rico espoliar mais o pobre. Uma época incrível, irmãos, que esse texto me chama muita atenção, que era uma época que parece que o feminismo naquela época estava em voga, parece que como na nossa geração, viu, pastor Juan? Que parece aqui que eram as mulheres que comandavam a história ali. As mulheres ricas que fazia com que os seus maridos, que eram os empresários da época, os donos, não é verdade? Eu gostaria de dizer assim, quem tinha todo o poder nas mãos, e parece que eles eram usados pelas mulheres, porque elas diziam, está sofrendo o pobre, bate mais nele, tira mais dele, expolia mais o pobre, se tem que fazê-los trabalhar com salários miseráveis, trabalha com salários mais miseráveis que está trabalhando ainda. E porque nós queremos engordar mais o nosso bolso, queremos trazer mais para dentro de casa, queremos, são chamadas de vacas de Bazã, aquela região de pastagem, os melhores pastos, aonde este vale, chamado Vale de Bazã, o gado era o melhor gado daquela vizinhança, era um gado gordo, um gado... E por isso as mulheres aqui são chamadas de mulheres... Eu acredito que não eram gordas no corpo não, viu, irmãos? Eram chamadas de essa gordura moral. Não sei se naquela época já usava o culto ao corpo, como hoje a nossa geração. O culto ao estético. Mas aqui está dizendo mais nesse sentido de nunca ficar contente com o que tem, querer mais e mais, e mesmo que esse mais e mais seja em tirar do outro que tem pouco ou nada tem. Esta era, e quero dizer hoje à noite, queridos, se há um pecado que aos olhos de Deus dói, causa ira no coração de um Deus santo, é injustiça social. Esse pecado traz a ira de Deus, que é o pecado dessa insensatez ou dessa insensibilidade de saber que está levando vantagem, que está tirando, no caso ali, com certeza dizia lá que eles tiravam dos pobres, se vocês prestaram atenção no texto, pode ver de novo comigo, e está escrito aqui, não é? No versículo número 1, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, falando das mulheres, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá, bebamos. Tudo para nós, nada para eles. Vamos fazer o nosso banquete regado a muito vinho.
Não sei se na época tinha mais bebidas além desta, provavelmente tinha outras bebidas fortes, trazendo para o nosso contexto estes banquetes. Vamos beber, vamos comer. E olha o que diz o verso 2. Jurou o Senhor Deus. Por quem? Pela própria santidade dele. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Feriram a santidade de Deus. Que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis, cada uma em frente de si pelas brechas, porque brecha? Porque as cidades eram muito fortificadas com muros, mas quando a Babilônia e também a Síria, para o reino do norte, não tinha muro, quebraram tudo, abriram brechas nos muros e disse, cada uma sairão nas brechas diante da sua casa e sairão arrastadas, puxadas por fisgas de pescar. Este pecado, irmãos, é grave, muito grave. Por isso não estavam prontos para esse encontro com Deus. O pecado, irmãos, jamais fica impune. O pecado tem consequências. Deus jura pela sua própria santidade que os opressores serão oprimidos. Aquelas mulheres que viviam nas altas rodas da sociedade da época, com roupas caras, com joias reluzentes, deliciando-se em festas regadas a todo tipo de bebida, seriam arrastadas pelas ruas da cidade, com fisgas nos beiços ou no nariz, não sei. Mas qual era o outro pecado grave de Israel? Nos versículos 4 e 5, que era e continua sendo um pecado gravíssimo, que é o pecado, irmãos, da hipocrisia religiosa. Olha o que diz o texto, versículo 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, a cada manhã, olha lá, eles eram muito religiosos, a cada manhã trazem os vossos sacrifícios e cada 3 dias vocês entregam o dízimo. Oferecem sacrifício de louvor, era um povo que adorava, mas de quê? Do que é levedado. A lei, os princípios sagrados, nós estamos estudando sobre o ministério sacerdotal, que não podia oferecer a Deus nada levedado. O pão tinha que ser sem fermento. E apregoai ofertas voluntárias e até publica no Diário Oficial. O empresário tal deu X, uma quantia, que tinha tirado do pobre, né? Podia dar. Deu tal. Apregoai ofertas voluntárias, publicai-as na mídia, porque disso vocês gostam de serem vistos como aqueles que fazem coisas boas. Ó filhos de Israel, diz o Senhor. Irmãos, tanto a vida social, infelizmente, quanto a vida religiosa era governada pelo chamado egoísmo. Tudo voltado para mim. A religião, ainda que fala no nome de Deus, mas quem é engrandecido sou eu. Isso é egoísmo puro, concorda? Usa o nome de Deus, mas exalta o homem.
Eles faziam tudo não para agradar a Deus, mas para agradar o seu próprio ego. Era uma religião regada de todo tipo de sincretismo. Os sacrifícios que eles traziam eram sacrifícios impuros. Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Não podemos, irmãos, sacrificar a verdade para atrair pessoas à igreja. Nem podemos acrescentar coisa alguma àquilo que Deus ordenou na sua palavra. O pragmatismo religioso, ele se interessa pelo que dá certo. E não por aquilo que é certo. Nós estamos estudando isso no seminário, nessa matéria que eu estou dando sobre pastoral no mundo contemporâneo. Hoje, não importa se dê certo, faça. Não interessa se é certo. Está dando certo? É a época que vivemos. Por isso, esse sincretismo religioso, esse misticismo religioso, este movimento pós-moderno da religiosidade, irmãos, pode até agradar o sentimento humano, mas às vezes não está agradando em nada a Deus. Eles faziam tudo, aparentemente certo, mas Deus considerava aquilo como abominação. O que Deus quer de mim e de você hoje à noite é que primeiro nós devemos apresentar a nossa vida no altar e só depois trazermos a nossa oferta. Ainda hoje, muitos pensam que as observâncias externas são as coisas mais importantes da religião. Não é. Há muito zelo pela forma hoje, mas às vezes, irmãos, pouco cuidado com a vida verdadeira do adorador. Há muito cuidado com a tradição e pouco cuidado com a verdade. Vivemos na época da religião muito humanista e pouco espiritualista. Frequentavam o templo, mas não adoravam a Deus. Que trágico, não é verdade? Por causa da corrida do relógio ali, que ele não para mim continuar pregando. Olha aqui, nos versículos 6 a 11. Eu não vou ler todo o texto, mas esse versículo 6 a 11, irmãos, veja bem, nós vemos aqui uma obstinação de não aceitar a disciplina. Olha o que Deus fez para eles, chamando-lhes a atenção, dizendo, olha, arrependam, não tá certo como vocês estão fazendo, arrependam-se. Nos versículos 4 até o versículo 6, Deus permitiu que houvesse uma escassez, falta de comida. Sabia que a falta de comida leva as pessoas realmente a ficar desesperadas? Leva ou não leva? Deus permitiu que faltasse comida,
Mas olha, eu fico impressionado que Deus diz assim, mesmo assim, não arrependeram. Já imaginou? Vendo que era a mão de Deus, permitindo que eles não tivessem nada na mesa para comer. E mesmo assim, não se arrependeram. Aí Deus, então, fechou as comportas do céu e disse, não vai chover. Veio uma seca terrível. Não havendo chuva, não há produção. Mas termina lá no versículo 8, dizendo, mesmo assim, não se arrependeram. O versículo 9, veio, irmãos, uma praga e destruiu toda a colheita. A colheita foi destruída. E o que diz o texto? Não arrependeram. Em quarto lugar, veio a enfermidade. Havia uma promessa de Deus para o povo de Israel logo que ele os tirou da terra do Egito. Naquele pacto que Deus fez, Deus diz para Moisés, fala para o meu povo, que eu sou o Deus que sara, e eu pouparei o meu povo de todas as doenças que haviam no Egito. Vou guardar este povo de doenças. Mas aqui, irmão, no verso 10, eles começaram a ter doença de todo jeito, não é verdade? Lá no versículo de número 10, fala lá, enviei peste contra vós outros, à maneira do... E Deus tinha prometido que não ia ter as doenças do Egito, não, lembra? Deus falou isso. Se você quiser ler em casa, não vou fazer a leitura aqui, mas isso está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, você pode ler lá que Deus diz, das doenças do Egito eu vou poupar o meu povo. Mas Deus disse aqui que eles agora passaram a ter as doenças que tinham no Egito. Mas diz o texto que assim mesmo não... Que povo duro, não é verdade? Apanha, apanha, apanha e não se arrepende. Por isso, irmãos, Deus permitiu que começasse a morrer gente. Diz o texto sagrado que morreram tantas pessoas e ficaram expostas em praça pública e o cheiro era horrível de cadáveres que não foram enterrados, tanto de animais como de gente. Mas o versículo 10 diz que mesmo assim não arrependeram, não. E em sexto lugar, houve catástrofe. Está no verso 11. Mas o povo continuou sendo um povo obstinado. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque a história repete. A história repete. Tem pessoas que estão fazendo coisa errada, escuta o apelo de Deus através da palavra, do Espírito Santo, até faz algumas promessas, eu vou mudar, mas logo que esfria a emoção, continua fazendo a mesma coisa. A história se repete. Por isso, versículos 12 e 13, Deus diz assim, agora me resta dizer para vocês que vocês vão ter um encontro comigo. Prepara-te.
ó Israel. Irmãos, esta é a certeza do juízo. Deus é misericordioso e nós estamos vivendo este momento aqui desses apelos divinos, esses apelos amorosos da graça, que todos os dias o Senhor está dizendo: não faça errado, volte-se para mim, povo meu, volte-se para mim. Diz uma história, história com H minúsculo, viu, irmãos? Uma historinha que diz que havia um rei famoso. E lá na sua corte, ele contratou um bobo para fazer alegria lá na corte, né? Então, contratou um bobo. E esse bobo alegrava o ambiente. Ele era o bobo que fazia o povo se alegrar. Fazia palhaçada para cá, palhaçada para lá, o bobo e tal. E de repente, passou um tempo, o rei falou: olha, pode ir, não vou querer mais que você fica alegrando a gente. E o bobo, mas antes de ir embora, ele disse assim: olha, você vai, mas eu vou lhe dar uma varinha. E essa varinha você vai levar consigo. Se um dia você achar alguém mais bobo que você dá essa varinha para essa pessoa. Aí você acha alguém que é mais bobo que você pega e dá a varinha para ele. E o bobo saiu, foi. Passou-se um tempo, ele ficou sabendo que aquele rei que ele fazia palhaçada na frente dele, para ele ficar feliz, ficou sabendo que ele estava muito doente, estava de cama. Ele falou: eu vou lá fazer uma visita para aquele rei. Ele chegou e o homem estava lá no seu leito, para morrer, e ele então chegou e perguntou: escuta, você está preparado? E ele disse: não. Ele foi na bolsa, tirou a varinha, então está aqui a varinha. Eu achei alguém mais bobo do que eu, que preparou para viver, mas não preparou para morrer. É uma historinha que é interessante, concorda? Porque prepara-se para viver, mas não prepara para morrer. É bobice, é tolice, concorda, gente? Porque, irmãos, a vida não termina quando fecha os olhos aqui ou quando Jesus voltar e a gente tiver que ir encontrar com ele. Não faz diferença. Eu só sei que hoje à noite, essa palavra forte é: prepara-te, porque um dia você vai estar diante daquele trono branco, diante dos reis, do Senhor dos senhores, e lá Jesus não vai te salvar, não, ele vai te julgar. Hoje ele salva, lá ele será juiz. Ele vem para julgar vivos e mortos. Por isso, hoje à noite, essa palavra, essa certeza que haverá um juízo. Esse juízo final, esse dia vai acontecer, mas se, como eu disse, eu tiver que fechar os olhos, eu tenho que estar preparado. Aquelas 5 virgens que não tinham azeite na lâmpada, as outras ficaram preparadinhas. Quando a trombeta soou, elas entraram, a porta abriu, foram. E as outras disseram: agora a porta fechou, por favor, abra a porta para a gente entrar. E agora não tem mais jeito. Fechou a porta. Você quer entrar no céu? Entra hoje, agora. Arrependa-se hoje, agora, esteja preparado 24 horas, por quê? Senão, como o bobo ensinou para o rei, o bobo da corte, é a maior tolice que alguém faz dizer: não, ainda é cedo, vou curtir mais a vida, estou muito novo ainda, ou não, eu ainda, não, eu tenho certeza que amanhã Deus vai me dar uma chance. Não existe garantia nenhuma que haverá
chance amanhã. Por isso, prepara-te. Fique em pé. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que têm vindo aqui domingo após domingo, ultimamente eu estou pregando um pouco duro, mas é uma dureza cheia do amor de Deus, viu? Deus te ama. Deus me ama. E Jesus disse: eu não gostaria de perder nenhum de vocês. Agarre-se nele hoje à noite. Viva nele e para ele. Renuncie-se a si mesmo. Renuncie o mundo. Renuncie a tudo aquilo que Deus condena na sua vida. Se tem algo que você ainda não tem luz, peça a alguém para lhe explicar. Isso é errado. Se a palavra dizer que é errado, é errado. Mas não fica despreparado, não. Porque ele vai voltar. Feche os olhos. Bondoso e maravilhoso Deus. Mais uma vez, rendo a Ti a minha gratidão. O louvor do meu coração. Por mais este tempo preparado pelo Senhor, na vida de cada um destes amados irmãos que aqui estão. Obrigado a Deus pelo privilégio de aqui estarmos, de ouvirmos a sua voz, de adorarmos através do louvor, desta celebração hoje à noite, tudo aquilo que aqui fizemos. Que honra para nós, que privilégio. Mas ouvimos hoje à noite uma palavra de apelo de um Deus maravilhoso, rico em graça e misericórdia, que chama-nos, convida-nos a nos prepararmos para este encontro inevitável que um dia teremos que ter com o Senhor. Ajuda-nos a estarmos preparados. Ajuda-nos a estarmos diante do Senhor naquele dia para ouvir da Tua boca: vem para cá, servo bom e fiel. Entra aqui no gozo do seu Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido na cruz por mim e por nós. Obrigado pela obra da redenção, pela porta da graça que está aberta, mas um dia ela vai fechar e haverá juízo. Por isso, Senhor, enquanto a porta está aberta, agora eu sei que ela está aberta, porque estamos vivos aqui. Não sabemos se amanhã ela vai continuar aberta, porque não sabemos quando o Senhor vem. Uma coisa eu peço: ó Espírito Santo, fala mais. Fala mais. Repreenda, Senhor, todo espírito de incredulidade. Abra a mente e os corações nessa noite. Nesta geração insensível. Nessa geração que tem capa de religião, mas não tem a verdadeira adoração no coração. Deus, livra-nos da religiosidade falsa. Queremos prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Não queremos adorá-lo na aparência. Nós queremos adorá-lo em verdade. Por isso, livra-nos da voz sutil, enganadora do diabo, que a gente pode ficar como está e vai para o céu. Não. Ajuda-nos a estarmos preparados, santificados,
andando na luz como o Senhor está na luz, vivendo uma batalha, uma guerra com as armas da justiça, para que vençamos o tentador e vivamos em perfeita adoração e santidade quando o Senhor chegar. Continua falando conosco nesses dias, abençoando cada um de nós aqui. É o que eu lhe peço, Jesus, em teu nome. Amém e amém.